Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou o Davi Silas, deficiente visual. Eu gosto de enfatizar, né, porque a minha realidade não tem como fugir, né? E não é fácil, mas também não é impossível viver sem a visão. Deus, ele é maravilhoso, ele nos dá o oxigênio, nos dá, né, as mãos para a gente administrar, tatear, ver como é que as coisas são, né? Os pés para caminhar, né? É, o olfato, o paladar, a audição, então isso ajuda muito. E aí uma amiga minha daqui de Sorocaba, ela compartilhou, né, uma postagem que o esposo dela estava vendo na internet, que era assim: tinha um cego branco e um cego negro. E aí, quando o cego branco ele tentava encontrar o braço ou o ombro das pessoas para guiarem ele, ele conseguia. As pessoas eram muito solidárias. E quando era para quando o cego negro tentava fazer a mesma coisa, as pessoas fingiam que não via ele e meio que tirava a mão dele, né, delas assim para elas guiarem ele. Elas não queriam guiar ele. E, gente, eu lembrei de uma situação na minha infância. Eu tinha um amigo, um colega, né, de infância, né, que a mãe dele, ela nunca me dirigiu a palavra, assim, depois de muito tempo ela começou a dialogar, mas ela me tratava com um jeito assim que era meio que desprezo, sabe? E eu era tão simples, tão bobo, tão ingênuo. Naquela época eu não sabia que aquilo era uma situação de racismo, sabe? Hoje em dia, depois de muitos anos e você entendendo, é, como é que é a maldade humana, né? Até onde pode chegar, né, uma atitude dessas e nossa, a gente abre a mente e entende muita coisa. E agora eu queria fazer uma pergunta para você. Se fosse você que não enxergasse e tivesse que depender de alguém, como é que seria para você? Vamos pensar com empatia, sabe? Eu ando na rua, viajo, vou para ali, vou para cá, pro Rio de Janeiro, que é onde eu moro, venho para cá, vou para Campinas, vou para outras cidades, um ou outro estado. E eu não vejo essa maldade, sabe? De eu ter essa malandragem, assim, de perceber que as pessoas vão me negar ajuda, mas pode acontecer sem que eu saiba. E é bom a gente pensar, né, ter um pouquinho de empatia, porque o mundo já tem muita maldade, mas se a gente pensar diferente, né, na dor, no sofrimento, na dificuldade que o próximo, né, enfrenta, eu acho que o mundo pode ser melhor. Não vai ser perfeito, mas se eu e você tivermos um pouco de empatia, as coisas podem fluir melhor e ainda pode haver esperança, né? E, cara, ser deficiente não é uma coisa fácil. Como eu falei, não é impossível. Mas eu tive que amadurecer muito para chegar onde eu cheguei, no sentido assim de ir e vir, andar sozinho, viajar. Tive que quebrar muitos complexos que eu tinha na minha mente, né? Alguns eram até referente a isso, pô, sou negro, sou cego, como é que vai ser para as pessoas me ajudar na rua? Só que eu não pude me frustrar. De início eu até sim fiquei frustrado, mas depois eu falei, não, peraí, eu tenho que acordar, eu tenho que é, entender que o meu futuro depende de mim. E é isso que eu queria fazer você pensar, refletir, sabe? Empatia, pense no próximo, para que você também possa um dia, sabe? A gente pensa que a gente é invencível, a gente pensa que a gente não depende de ninguém, mas todo mundo depende de alguém na vida. Pode não ser agora, mas pode ser um dia, né? Você pensar que ninguém vai te guiar, mas existe tantas coisas que pode fazer com que a pessoa tenha uma limitação visual. Ah, triste diabetes para quem come muito doce, né? N situações, eu conheço várias pessoas que ficaram cegas de uma hora para outra, ou ficaram enxergando bem e depois de uma certa idade aconteceu alguma situação, ou algum problema familiar que fez com que a pessoa ficasse cega, a pessoa que era ativa, pessoas que dirigiam, pessoas que faziam tantas coisas. Então pense nisso, a gente nunca sabe o dia do amanhã.